Corpos que voam com velocidades incríveis, emitindo luzes capazes de cegar e deixando marcas no chão e em pessoas. Relatos de quem já viu um objeto voador não identificado são cheios de mistério e um quê de charlatismo. Os ufólogos, gente que investiga essas ocorrências, afirmam que 95% dos avistamentos de disco voador são engano, e na maioria das vezes as pessoas olham equipamentos aéreos em comum, um fenômeno eletromagnético ou pura invenção. De olho na estatística, o canal reuniu casos cheios de evidências, documentados por governos que nem investigações militares minuciosas conseguiram explicar. Eu me chamo Charles Boniek, sou editor do blog do site Contos do Mundo Real, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Um dos incidentes mais investigados da história permanece sem explicação, abrindo margem para as teorias conspiratórias. O fazendeiro William McBrazel era acostumado a encontrar peças de balões meteorológicos em sua propriedade, a cerca de 50 quilômetros de Roswell, sudeste dos Estados Unidos. Em 1947, descobriu que a imprensa tinha interesse por evidências de alienígenas na região, e só então deu atenção a destroços incomuns que apareceram no rancho. O Major Jesse Marcel foi até o local resgatar o que havia caído do céu. A notícia se espalhou e o jornal Roswell Daily Record publicou em 8 de julho que a Força Aérea havia capturado um disco voador. No dia seguinte, porém, o jornal se retratou, explicando que os destroços eram um balão meteorológico. O incidente ficou esquecido por 30 anos, até uma entrevista de Jesse ao ufólogo Stanton Friedman em 1978. O major acreditava que os destroços fossem de uma nave alienígena. Desde então, o caso tem sido investigado por ufólogos que acreditam que o exército dos Estados Unidos tenha encoberto a descoberta de naves tripuladas. Em 1994, o governo se pronunciou. Os destroços de Roswell eram parte do projeto secreto Mogul, que usava balões equipados para detectar testes nucleares soviéticos. 3 anos depois, outro relatório oficial afirmou que os supostos corpos de alienígenas eram bonecos, também usados em projetos secretos. Já em 1997, o coronel Philip Corso revelou no livro The Day After Roswell sua participação em um projeto secreto que investigava destroços de OVNIs. Segundo o autor, as peças encontradas em Roswell foram base para o desenvolvimento de tecnologias como raio laser, fibra ótica, visão noturno, Kevlar e circuito integrado.
Um dos avistamentos mais documentados da história envolveu até caças da Força Aérea Brasileira. Em 19 de maio, uma revoada de OVNIs foi detectada pelas torres de controle dos aeroportos de São José dos Campos e de São Paulo. O Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, em Brasília, confirmou no radar a presença de 21 objetos congestionando o tráfego aéreo. Evidentemente, há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Com o espaço aéreo ameaçado, o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro enviou um caça F-5E da Base Aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, para interceptar os OVNIs, e mais 3 jatos Mirage 3 decolaram de Anápolis, Goiás, para ajudar nessa busca. Os pilotos avistaram pontos luminosos que faziam zigue-zagues a mais de 1000 km por hora. Os jatos não detiveram os objetos, que sumiram rumo ao litoral sem deixar rastro. No dia seguinte, o ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, junto aos pilotos dos caças, concedeu uma entrevista coletiva, detalhando a operação. E foi a primeira vez que as autoridades brasileiras admitiram ter visto OVNIs. Em 2009, 23 anos após o evento, a FAB divulgou um relatório oficial do caso, afirmando que os objetos vistos naquela noite eram sólidos e refletem de certa forma inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores. Não tem como a gente falar que seriam naves extraterrestres, né? Eram objetos voadores não identificados. Não podemos dar qual a procedência deles, qual a origem. É alguma coisa inexplicável do nosso ponto de vista tecnológico à época e mesmo ainda hoje.